e o Gueno nos conhecemos em Pelotas, né? Quando ele foi fazer o vestibular para agronomia. Nos conhecemos em 1979. Sim. Num baile de CTG. E naquela época podia-se entrar no baile sem a pilcha, né? Sem o traje. E eu estava sem pilcha. Em que época foi mesmo? Foi em abril de 79. Que coisa maravilhosa. E quando eu olho aquele homem lindo, maravilhoso, porque ele era lindo, e eu sem a pilcha, né? Digo, Sim. puxa vida, o que eu vou fazer? Mas dei um jeito. Sim. Eu estava com uma prima que nós éramos muito parecidas. Sim. E fomos até o banheiro e trocamos de roupa. Pregaram uma peça no Gueno. No Gueno. Ah, mas que maravilha! Dancei o baile todo com ele, foi aí que nos conhecemos. O antigo secretário de Cultura, né, o Timóteo, ele esteve procurando o Luiz Eugênio, o Gueno, um tempo atrás, para promover dentro da cidade de Caçapava, aproveitar o potencial que a cooperativa podia disponibilizar para promover alguns eventos culturais, né? Aí o Luiz Eugênio pediu até para sempre dar um foco assim mais música, coisas assim que agregassem bastante para a cidade, né? Eu conheci o Luiz Eugênio, o Gueno, no ano que eu vim trabalhar na Secretaria de Cultura e Turismo aqui em Caçapava do Sul. Quando eu tive contatos com ele pela primeira vez devido a projetos culturais que eram financiados pela Cotrisul via a Lei de Incentivo da Cultura, e tive a oportunidade de ter contato com o Gueno nesse primeiro momento, né? Trocamos muitas ideias a respeito de projetos culturais. Ele sempre foi um grande incentivador da cultura regional, sempre foi um cara que esteve muito próximo da cidade de Caçapava e dos seus agentes culturais. E no decorrer do tempo, né, eu também sempre fui um lutador pelas leis de incentivo da cultura, da gente ter empresas que pudessem aportar recursos, né, via imposto para desenvolvimento de cultura. O Gueno também era um cara que achava isso, gostava muito de fazer isso, né, realmente achava importante. E no decorrer desse tempo surgiu a ideia, né, por parte dele, da produção de um festival nativista. Depois seguimos nos vendo, e ele sempre muito família, eu filha única. Sim. Ele gostava muito de ir lá para casa, ficava conosco, e esse namoro rendeu. Ficamos 3 anos namorando. Depois resolvemos juntar, né, os trapinhos. Sim. E em seguida tivemos as nossas 2 filhas. Maravilha. A Luísa e a Bruna. Eu fiquei em Pelotas, segui em Pelotas para terminar a faculdade, porque ele conseguiu fazer a faculdade em 4 anos. Faculdade de agronomia em 4 anos, né? Sim. E eu segui em Pelotas. Aí, aqui, nesse local, nós construímos um chalezinho, um chalé desses pré-fabricados. Sim, sim. Para mim poder vir com as gurias e passar as férias, porque ele já tinha uma lavoura de arroz aqui. Começou a lavoura de arroz, a primeira lavoura de arroz foi aqui, exatamente nesse local. Sim, sim. E terminei a faculdade, aí casamos, né, nesse meio tempo, sim. casamos, terminei a faculdade e retornei. Retornei para Caçapava e vim morar aqui. Claro. Em seguida veio a Luana. O Timóteo e o Gueno, eles já estavam tratando, eles já tinham uma amizade, inclusive, e fiquei lisonjeado, né, porque eu nunca tinha falado com o Gueno, mas eu sempre soube do seu poder de gestão, do seu impacto e da importância que ele tinha dentro da agricultura, né. Então, fui numa reunião junto com o Timóteo, e hoje, depois desse tempo, além de ter conhecido ele e de alguns depoimentos que eu ouvi das pessoas de como ele era, até me sinto orgulhoso, né? Porque vários depoimentos na nossa gravação, as pessoas comentaram que o Gueno
era de poucas palavras, né? Que ele olhava, te ouvia, te analisava e dependendo da resolução dele, terminava o assunto por aí, né? Então eu me lembro que eu cheguei com o Timóteo, fomos chamados ali, sentei na mesa junto com ele e o Gueno não me disse oi, nem tchau, nem bom dia, ele simplesmente fez assim, ficou assim e ficou me olhando para eu falar, né? Bom, então sentei e comecei a falar, né? Falei do conhecimento que eu tinha, da experiência que eu tinha dos eventos e eu terminei de falar, ele não me disse nem que sim nem que não, ele chamou o Carlos e disse, pode fazer o papel, pode dar para os guris esse papel ali. E fiquei, na hora assim, fiquei surpreso, né? Porque foi muito decidido. Tipo, ele parou um pouco, pensou e já deu ok. Meu filho, hoje é um dia tão especial. Como eu me lembro. Olha, nasceste de noitezinha, na hora da novena. E enquanto tu nascias, os outros faziam uma anarquia muito grande no quarto ao lado, atirando para o alto uma boneca, que não sei como que não espedaçaram. Mas que dia feliz! Foi um dia que eu ganhei um presente muito grande. Um filho muito, muito, muito especial para mim. E que até hoje nós os dois continuamos de mão dadas, como sempre foi. E assim será, para sempre. Aqui e lá no céu também. Peço uma casinha vizinha da tua, para ficar te vendo todos os dias. Que assim seja e assim será. Luiz Eugênio Dias dos Santos. Como profissional, não poderíamos deixar de destacar a sua competência diante da atividade de produtor rural, assim como também como gestor da empresa Cotrisul, lugar onde mostrou sempre uma visão atenta ao meio e também às pessoas com quem estabelecia suas relações comerciais. E a questão da empresa, da Cotrisul, quando que a Cotrisul entrou na vida de vocês, né? Essa empresa tão importante para Caçapava e que eu sei que foi também uma das grandes razões de viver do Gueno, né? Junto à constituição da família contigo, né? Como foi administrar essa questão dele como o esposo, o pai, né? Aquele homem empreendedor, o agricultor e ainda o gestor de pessoas e negócios que ele foi dentro da Cotrisul. O Gueno era uma pessoa muito inteligente, né? E muito generoso, assim, sempre. E tinha características muito importantes, assim, que era que eu sempre digo que o sucesso da Cotrisul naquele momento que ela precisava realmente começar a prosperar, é que o Gueno sempre foi um homem que sempre apreciou ouvir, né? Ouvir, sempre apreciou a sabedoria assim, de outras pessoas. E naquele momento, ele foi o que ele fez. Ele foi à procura das pessoas com mais experiência. O perfil certo para a função certa. Exatamente. Ele foi em seguida atrás de duas pessoas bem importantes, que eu até gostaria de colocar aqui, que é o Dr. Rui Polidoro Pinto, que era presidente da FEARROZ, aliás, da FECOAGRO, Sim. E André Barreto, presidente da FEARROZ. Eram pessoas que deram uma sustentação tanto emocional quanto na parte de gestão muito grande ao Gueno. E o Gueno, por sua vez, como era uma pessoa que sabia ouvir e sabia
ter humildade na hora que realmente era necessário, eu tenho certeza que foi nesse momento que ele aprendeu o quanto era importante ele poder gerir uma empresa como Caçapava, como a Cotrisul em Caçapava. Porque até então ele era um agricultor formado, com uma formação, mas ele nunca tinha sido um administrador. Sim. Né? E foi aí, com certeza, que ele conseguiu alavancar. E realmente a Cotrisul veio a prosperar e hoje é uma empresa, digamos, uma cooperativa, uma das maiores do estado. Sim, e com certeza não foi uma missão muito fácil para ele conseguir conciliar duas tão nobres missões na vida dele, né? O gestor de pessoas, o gestor de negócios, frente a uma empresa de tamanho porte e importância para o município, e ainda ser o esposo, o pai, o agricultor. Sim, né? com certeza. Conta como é que foi a tua visão, ver assim, ó, ele sendo a pessoa que ele era, né, humano, atento, né, a essas questões, né, com toda essa sensibilidade de ouvir, de se colocar no lugar das pessoas, né, porque nós sabemos que ele era assim. Ele era assim. Né? E como que foi isso? Como que isso refletiu na construção da família de vocês? Eu acho, Renata, que eu já vim preparada. Eu sabia que ele não ia ficar somente como na agricultura, né? Eu vim preparada para outros voos, porque o Gueno, desde da universidade, ele já era convidado pelos professores para ser professor, para fazer concurso na Federal. Então ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito capaz, né? Interiormente, assim, eu já vim preparada, mas claro, né? Que nós tínhamos, assim, digamos, eu via ele muito pouco, houve alguns momentos que, infelizmente, ele não pôde acompanhar o desenvolvimento das filhas, mas ele sempre foi presente em outras circunstâncias, entende? Claro. Ele sempre foi um pai muito preocupado, um pai muito amigo, um pai companheiro, e um marido, um parceiro de vida fantástico, que eu só tenho que agradecer. A pessoa que eu tive 36 anos do meu lado e o crescimento que eu tive do lado dele. Nós temos certeza que sim. Na época, eu não podia estar escrevendo por causa das minhas relações profissionais. E eu chamei o Inácio, na época chamei o Inácio, que tinha a produtora, para poder fazer essa parte mais de documentação, de encaminhamentos de papel, né? Agregamos outros técnicos para a gente fazer o Festival Nativista, né? que o Gueno tanto queria. E, inclusive, né, nós tivemos uma carta, fantástico isso, ele nos deu uma carta de patrocínio, né, coisa que pouquíssimos gestores, né, têm coragem mesmo de fazer. Ele nos deu essa carta de patrocínio, né, da Cotrisul na época. Encaminhamos toda a documentação, estava tudo certo. E no decorrer desse processo, quando chegamos em 2020, né, infelizmente nós perdemos o nosso parceiro, né, foi um fato lamentável, né, perdemos o Gueno, e logo depois, um mês depois, acabou chegando essa questão da pandemia, que bloqueou completamente os projetos. Os próprios produtores ficaram muito perdidos, né? Para falar dele, principalmente, acho que o que define ele, no meu ver, assim, são 3 palavras que, claro, que tinham muitas qualidades, mas honestidade, competência e simplicidade. Ele conseguia administrar essas 3 qualidades muito bem, assim. É uma pessoa que chegou na cooperativa
a cooperativa praticamente falida, uma situação muito difícil, né? E ele aos poucos ele foi transformando a cooperativa na potência que ela é hoje, né? Era uma pessoa que a gente gostava de conviver, ele dava a palavra dele, ele ia até o fim contigo, ele não... muito fácil de conviver e ao mesmo tempo muito difícil porque ele te exigia bastante, ele era exigente. Né? E era muito simples assim no sentido de que ele não queria grandes relatórios, ele queria que tu desse para ele em meia folha de papel o que estava acontecendo, não precisava ser uma pessoa que, tu me dá um relatório rebuscado, não. Ele queria simplicidade naquilo que ele exigia da gente, ele tinha um vasto conhecimento do agronegócio, né? Por isso a competência dele na cooperativa, e ele conseguiu, né, rapidamente, assim, quando ele entrou na cooperativa, a fazer amizade com os demais diretores e presidente das duas cooperativas e federações de cooperativas, e ele era muito ouvido sobre as questões do agronegócio. Não era raro a gente chegar na sala dele e o celular tocar e ser um presidente de uma cooperativa pedindo a opinião dele a respeito desse ou daquele assunto, e algumas vezes até de questões da vida pessoal, assim, sabe? Então, era uma pessoa diferenciada, o que tem a dizer do Gueno. Falar do Gueno, não tem como fazer isso sem falar de uma pessoa que tinha uma fé absurdamente relevante, de caráter, de trabalho, de amizade e de conhecimento. O Gueno era uma pessoa que tinha um conhecimento acima do padrão normal. E ele acreditava muito nisso. Mas para a comunidade, para essa, eu gostaria de falar da necessidade, da vontade que ele teve, porque com as qualificações do Gueno, ele poderia ir para qualquer lugar do mundo e construir alguma coisa bonita, alguma coisa boa. Mas ele optou pelo contrário, ele optou em ficar com o conhecimento e modificar o meio. E foi o que ele fez para a comunidade dele, para o setor que ele trabalhava, ajudou a construir um ambiente com as características dele, que é sério, onde os produtores pudessem trabalhar, melhorou muito a nossa região na questão de trabalho para as pessoas, na questão de como viver, como interagir com o negócio. Eu acho que esse é o grande legado que o Gueno deixou para a sua comunidade, para as pessoas que lhe conheceram. E uma coisa que era característica dele também, ele sempre dizia, sabe, se existisse pessoas sérias, de bem, trabalhando, qualquer galpão, por mais simples que fosse, era um lugar para se viver, sabe? Não, fiquei 17 anos junto com ele, né? E nós trabalhávamos junto lá, parceiro, né? E eu me tornei amigo dele, ele meu amigo, né? Nós pescava, fazia umas pescarias. E é assim, né? Atolava trator, desatolava, né? Ele pegava junto, né? Ele não tinha, só ele me dizia assim, não pode desistir, tia. E aí eu botei aquilo na cabeça, assim, né? O cara não pode desistir. Eu aprendi muito com ele, né? Agora mesmo eu toco a lavoura lá, né? Plantemos, colhemos, né? Sem problema, graças a ele, né? Ele me ensinou muito, né? Foi muito bom conviver 17 anos com ele lá, nunca tivemos problema, né? Tudo tranquilo, assim, né? Foi muito importante trabalhar com o seu Gueno. Eu com o Gueno, assim, quando falo dele, a pessoa Gueno, né, me reflete um sentimento de gratidão imensa, né. O Gueno, para mim, ele foi não vou dizer bem sinceramente, um pai, assim, né, cara. Quando eu perdi o meu pai, ele acabou sendo para mim uma referência, né. E eu sou muito grato à vida por ter me proporcionado e colocado ele na minha vida, né. Tanto na minha vida quanto na vida da minha família, né. Então, o sentimento que eu tenho mesmo é de gratidão a ele e à família dele, né, por tudo que fizeram por nós, né. E, cara, eu sinto um orgulho imenso, assim, de ter dito, assim, eu era amigo do Gueno, eu convivi com o Gueno, né, porque,
cara era um cara de uma mente brilhante, assim, o cara era uma pessoa não só de uma cabeça, assim, 100%, assim, como de um coração, né, maior ainda, mais gigante, né. Chega lá na lavoura, né, eu chegava lá, olhava as lavouras, ligava para ele, tá assim, né, e sente essa falta, né. O Gueno para mim foi realmente um exemplo, assim, de pessoa, um exemplo de cidadão, um exemplo de chefe, um exemplo de amigo, um cara que eu vou levar para todo sempre, assim mesmo, comigo, né, e pretendo, né, na minha vida conseguir retribuir a família, né, dele o que ele um dia fez por nós, assim, sabe. Começo parabenizando aos que tiveram a feliz ideia de lembrar o nome do Luiz Eugênio dos Santos para um evento que tem tudo a ver com ele, um evento que resgata as tradições gaúchas, as artes e a música, que eram muito importantes no seu conteúdo pessoal. Ao falar do Luiz Eugênio, colega, cooperativista, amigo, falo de um homem de raras qualidades, sempre muito autêntico, muito fiel às suas convicções e de rara inteligência. Pessoa que formava suas convicções no dia a dia, nas experiências, na interação com os amigos e levava sempre uma análise de um conteúdo muito próprio. Luiz Eugênio foi uma pessoa que contribuiu muito no sistema cooperativo e no meio em que vivia, pela riqueza das suas análises e muito pela autenticidade da sua pessoa, autenticidade de atitudes, autenticidade na forma de se conduzir e de se relacionar com as pessoas. E ele comentou que ele queria o Marcelo Caminha pela qualidade musical. Isso me chamou a atenção, que ele era um conhecedor da música, né? Então, tive mais umas 2 reuniões e ele muito firme naquilo que ele queria fazer, que era disseminar a cultura nativista. Ele acreditava que devia ter um resgate, mas ainda hoje em dia, né, que tudo é muito comercial e é difícil manter as tradições, então ele estava com essa preocupação e a questão de passar o lazer para as pessoas da cidade e conhecimento. Então formatamos, chegamos a enviar para a Secretaria de Cultura o projeto e estava tramitando e infelizmente em fevereiro aconteceu, tivemos essa perda do Gueno, né? Eu infelizmente não tive o prazer de ter trabalhado mais com ele, porque realmente, pelo que falamos, teria sido um grande aprendizado pela pessoa que ele era. E isso foi em fevereiro, se não me engano foi dia 12. E em março, todos sabem que começou essa pandemia e ali pelo dia 20 de março em Caçapava parou o estado e parou tudo e, enfim, as produções terminaram. Inclusive a cadeia produtiva dos eventos é a mais atingida, não só no Brasil, não só em Caçapava, no mundo inteiro. E falar do Gueno era difícil, porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, ímpar, como dizem, fora da linha. Ele era diferenciado, né? Era muito generoso, tratava todo mundo de igual para igual, fosse um peão, ou um executivo, um empresário, ele tratava todo mundo igual, não tinha diferença. E ele amava muito o que fazia, ele sempre se dedicava com muita força. Se fosse com a família, na lavoura, no cooperativismo, o cooperativismo ele transformou, vamos dizer, a cooperativa aqui, transformou ela numa potência. Hoje, se não é a melhor, é uma das melhores, uma das maiores da região. E por todo o estado, por onde ele andou, ele deixou um rastro de companheirismo, amizade, fidelidade principalmente, que ele era muito fiel na luta pelo que era correto, extremamente fiel no que ele acreditava e aos amigos. Ele ajudou muita gente assim, que estava com alguma dificuldade nos negócios, ele sempre tinha
uma solução, onde ele botava a mão, era para dar certo, assim, ele sempre tinha uma posição correta. Isso está fazendo muita falta para a gente, para Caçapava, para a região. Ele para mim, particularmente, foi um segundo pai, me ajudou muito e a todos que ele pôde ajudar, ele sempre ajudou. O Gueno, assim, é uma coisa que ele sempre me marcou, porque tudo que a gente ia fazer, vamos dizer, lidando com gado, era em quilo. Eles pesa esse gado de 15 em 15 dias. Ah, mas pesa e as contas. Eu ia fazer aqui, ó, deu 32,4. 32 não, é 32,4. Ele fazia questão das vírgulas. Vamos fazer a conta, bota 2 casas depois da vírgula. Tem que pagar, não tem que arredondar. Se ele ia fazer um cheque, era 53 centavos. Ele botava 53 centavos. Entendeu? Ele era o certo e o correto. E sempre pelos números, entendeu? Ah, eu acho que dá para colocar tantos boi naquele... Não. Pesa o gado e bota 20 mil quilos lá. Entendeu? Então ele era sempre assim, ó. Só que as coisas dão certo. Iniciou em novembro de 94 numa crise muito braba da parte da rural. Nós tivemos alguns, até 96 por aí, nós tivemos um período muito crítico aqui na cooperativa, né? Que precisamos fazer muitas coisas e muitos cortes até para a cooperativa se manter, mas depois dali ela teve um crescimento sempre grande, né? Quando o Luiz Eugênio assumiu a presidência da Cotrisul, ela recebia 30 mil toneladas de grãos, tinha um faturamento de 10 milhões de reais e em torno de 70 funcionários. A partir do desenvolvimento do seu projeto de recuperação da cooperativa, usando todo o seu conhecimento de vida, além de suas habilidades de trabalho, de resiliência, de relacionamentos e de pensamento no coletivo, agindo com muita simplicidade, transformou a Cotrisul numa empresa regional com recebimento de aproximadamente 500 mil toneladas de grãos, uma média de 400 funcionários e um faturamento próximo de 1 bilhão de reais. E ele era assim, ele era incrível. E para mim fez muito bem esses 5 anos que eu estive tão perto dele, porque eu pude ver essas coisas. Eu sabia, porque as pessoas me falavam da capacidade dele como líder, como gestor, como produtor, e eu vi isso, sabe? Eu vi a magia que ele emanava, era incrível, de liderança, uma coisa nata, sabe? Extremamente autêntico, verdadeiro e peculiar, porque ele era muito peculiar. Tem coisas que só ele podia falar e soar daquele jeito. Qualquer outra pessoa que falasse, o cara ia sair furioso, entendeu? Ele era muito generoso, muito autêntico e era essa capacidade de liderar, assim, pelo carisma e pela autenticidade. É uma coisa que nasceu com ele. E sempre foi assim. Eu assisti isso nesses últimos 5 anos. Vim para Caçapava, estou aqui em Caçapava, tocando tudo, tentando fazer parecido com o que ele fazia. Estamos com nossas lavouras plantadas, estamos com o nosso gado todo direitinho. Também sigo trabalhando aqui na Cotrisul, como ele me pediu, e já tinha conversado com os produtores e assim foi. Eu estou aqui. Vivendo esse momento lindo. Tchurururu. Olhando pra você e as mesmas emoções, sentindo, é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, já não posso dar. Se chorei ou se sofri, importante é que emoções eu vivi. Roberto, você já tá aí vestido pro especial de Natal, todo de azul e branco. Mas o Brasil quer saber, a sua perna é mecânica mesmo? Você quer mandar um beijo, Roberto, pros seus fãs? Beijo!
junto à família, era um homem em meio a 4 mulheres. O encontro entre a razão e a emoção. Uma alquimia perfeita na solução dos conflitos. Um homem que zelava pela simplicidade e por palavras que expressassem muito além do que os ouvidos poderiam ouvir, para aqueles que soubessem interpretá-las. Eu tenho muito nítida essa lembrança, embora eu tivesse 5 anos, porque ali eu tive um grande prejuízo o dia que ele nasceu. Naquele tempo as mulheres davam à luz em casa. Nós morávamos para fora, então viemos todos para a cidade para ele nascer numa casa aqui na cidade, que era a casa dos meus avós maternos. Aí o que aconteceu? No dia que ia nascer, que era uma parteira, né? As avós se faziam presente e se sentavam ao lado da porta do quarto e ali ficavam esperando. Mas o que acontecia? Juntavam um monte de primos, porque a avó ia e o outro ia atrás, e o outro ia atrás, enfim. E quando vimos, a casa se transformou numa grande confusão. Por quê? Porque tinha uns 3 ou 4 primos, mais o meu irmão mais velho, e o outro, o João Alberto Pinduca, e mais um cachorro galgo dentro de casa. Imagina a confusão. Eles corriam, o cachorro corria e eles espancavam e atiravam para o cachorro uma boneca de pano que era o meu xodó. Então ali eu tive uma desilusão, um prejuízo muito grande. Até hoje eu lembro dessa história. E daqui a pouco aconteceu tudo isso, e principalmente o fato de nós termos perdido o Gueno para uma doença que, inclusive, neste ano meu pai também tinha. Meu pai foi detectado um câncer, e foi bem nessa mesma época, e ainda fecharam as fronteiras, e então eu fiquei muito abalado com tudo isso. E, bom, lá pelas tantas, eu acho que foi em março, abril, foi por maio. Eu me lembro que, conversando com outras pessoas do setor dos eventos, eu tive algumas tristes notícias de pessoas que trabalhavam com som, que não resistiram, ficar parado, entraram em depressão e tiraram a própria vida. E isso me abalou bastante, né? Me abalou muito. E eu me lembro que eu fiquei o dia todo pensando nessa situação, pensando que nós tínhamos um projeto que estava pronto, do Gueno não poder ter visto. Inclusive eu tinha uma carta de intenção assinada por ele, da qual eu vim saber depois que foi a última ação do Gueno pela cultura, foi assinar aquela carta da liberação do recurso. E pelo fato de nós termos uma agência de assessoria de marketing, tanto eu como o Jonathan, a gente tem um conhecimento de outras áreas, inclusive das áreas da tecnologia. Eu fiquei tentando uma maneira de fazer aquela cadeia produtiva, a disseminação da cultura ser feita através do computador, porque hoje tudo vai para o online, né? E eu fiquei matutando, aí eu fiquei pensando, vamos fazer uma plataforma onde as pessoas possam gravar, subir o seu link para o YouTube e eles enviam para nós. Aquilo chega a nós, a gente manda para um jurado, e fiquei com aquilo e comecei a rabiscar. E ali nessa ideia me veio a ideia de dizer, olha, eu tenho um papel, que foi o último papel que o Gueno assinou em prol da cultura, e ele estava entusiasmado para fazer. Inclusive ele era uma pessoa que sabia da condição da saúde dele, acho que ele queria deixar esse legado além. Cara, e se a gente fizer uma homenagem para ele, se a gente conseguir tirar do papel isso que eu botei aqui, e nós criar um troféu e criar algo para que fique, algo que seja todos os anos, que a gente inicie, que seja feito, e que o nome dele seja sinônimo da democratização da cultura. Eu tenho certeza que muita gente já falou muito sobre o Luiz Eugênio, excelente profissional, brilhante, um cara fora da curva, autêntico, com uma inteligência realmente ímpar. Ele era muito único em tudo que ele fazia. Mas eu conheço um Luiz Eugênio que pouca gente conhece. Eu tive a sorte
de ter sido filha dele. Eu lembro sempre do pai da seguinte forma: durante a nossa infância ele sempre trabalhou muito, sempre foi movido pelo trabalho, pelo amor às coisas, à família, às 3 filhas, ao trabalho, a capacidade de realização que o ser humano tem. Ele era movido por esse amor e ele trabalhava muito. E eu lembro sempre dele chegando em casa com a bombacha arregaçada, assim, no final de domingo, todo embarrado, completamente embarrado. Ele tinha um Chevette que era o vermelhão, que ele usava, usou a vida toda no período que ele plantou arroz no Santa Bárbara. Quando ele começou os negócios dele, o Chevette, se eu não me engano, ele comprou em 86, o ano que eu nasci. Posso estar errada. Foi um ano de muita seca, inclusive, que ele sempre me contava. E ele sempre chegava aqui em casa e eu via ele chegando com a bombacha arregaçada. Eu escutava o vermelhão fazendo um barulho, que era um horror, estacionando na garagem. Chegava com a bombacha toda arregaçada, puro barro, cheio de barro. Chegava, largava a térmica, garrafa d'água e ia pro banho. E ficava horas no banho. Aí eu ia lá e batia na porta dele e dizia: abre, pai, que é a tua macaca preta. Eu vou chorar. E dizia: abre, pai, é a tua macaca preta. Ele sempre abria. Ele me deixava lá sentada e a gente ficava conversando. Eu e o pai, a gente sempre teve uma relação onde nós nos conectávamos pela subjetividade. E a gente dava vazão a isso pela música. Pela música e pelas palhaçadas, pelas brincadeiras, assim. Eu tenho memórias de estar com ele, de estar fazendo brincadeiras, palhaçadas, criancices. Eu virava sempre uma menina quando eu estava com ele. Ele era esse cara pragmático, homem de negócios, etc., que todo mundo reconhece, ele era muito bom nisso. Mas ele era de uma profundidade subjetiva, assim. E a gente se conectava muito nesse espaço, né? Porque eu herdei dele isso. E ele gostava muito da apreciação das coisas simples da natureza, assim, do tipo... Até brinco com ele que eu achava que aquela música do Drexler, Madeira de Deriva, era feita para ele, assim, porque era a observação de uma madeira à deriva na água, né? Que ele se encantava, ele achava bonito, ele gostava ele dizia que o ser humano se alargava quando aprendia a viver com simplicidade. Ele gostava da simplicidade, ele apreciava e ele percebia que isso tornava o ser humano maior, mais profundo. Qualquer monge budista deve ter estudado anos para dizer isso. Eu cresci com meu pai dizendo isso. E eu acho que a música nativista, ela relata essa relação simples, porém profunda com a natureza. Eu acho que é uma arte que, assim como meu pai, ela não tem pretensão de profundidade, mas ela provoca essa profundidade. E é diferente. Ela carrega essa profundidade. Ela não tem uma pretensão de ser. Ela é. E o pai era assim. E eu lembro sempre, a gente cantava muito quando estava viajando de carro, eu e ele, né? Às vezes a gente pegava o carro, ia para algum lugar ou outro aqui no interior, ou viajava para Porto Alegre, ou qualquer ponta. E eu e ele sempre nos conectávamos muito pela música, então eu começava a cantar e ele começava a cantar também, e a gente ia estrada fora cantando. E sempre ele me introduziu à música nativista, me introduziu ao tango, me introduziu a Astor Piazzolla, me introduziu acho que talvez toda a minha base cultural aí foi construída por ele. E eu lembro sempre de um verso que ele gostava muito, que era do eu não necessito silêncio, eu não tenho que pensar, alguma coisa sobre as rodas da minha carreta, que era uma experiência de andar de carreta que eu, Bruna, nunca tive, graças ao trabalho dele, um cara que me deu tudo que eu precisava. Não precisei andar de carreta, mas ele me contava muito sobre isso, sobre essa observação simples da natureza. É isso. Acho que talvez o gênero musical que melhor explica o meu pai é esse. Aí o que aconteceu? Nasceu a criança. Tive uma desilusão muito grande. Por quê? Porque eu esperava um nenezinho rosadinho, pequenininho, enrugadinho, que era o padrão de bebê que a gente tinha. Tá? O que nos apresentaram? Um enorme guri. Nasceu com 5 quilos, tá? Tinha um chumaço de cabelo na ponta do nariz, né?
E era imenso para os nossos padrões, né? Era enorme. Na época eu cheguei inclusive a cogitar com a minha mãe e meu pai, quem sabe vamos trocar, né? Aí recebi a informação de que a cegonha não aceitava troca de evolução, esse negócio. Chegou, paciência, fica com esse, não tem outro, né? Bom, aí voltamos para fora, morávamos na campanha, na fazenda, né? E por questões de saúde na família, o pai e a mãe começaram a se ausentar muito. Iam muito a Porto Alegre, iam muito a Santa Maria. E naquele tempo tudo era complicado, era longe, não é como hoje, tu vai lá, volta, tá? Ficavam dias e dias e dias. E nós ficávamos lá fora, 3, 4 crianças, né? O mais velho, o Eninho, aos cuidados de uma pessoa maravilhosa, a Lúcia, que morou anos e anos conosco, né? Só que a Lúcia se via mal, evidente, né? Com aquele monte de miúdo para cuidar, mais serviço da casa e todas aquelas questões, né? Então ela começou a me incentivar a cuidar do Gueno. E eu cuidava. Ela ia cozinhar, eu ficava empurrando no carrinho, cantava para dormir, levava a passear no campo na frente da casa. Então se tornou uma relação muito próxima. Na verdade, ele era o meu brinquedo, talvez estivesse substituindo aquela boneca que eles desmancharam, né? O meu pai sempre foi o nosso maior orgulho, nós lá em casa, nós 4. Ele era o único homem no meio de 4 mulheres. E de uma forma ou de outra, a gente sempre olhou para ele com muita admiração, muito orgulho de tudo que ele representou para muitas pessoas. Eu cresci vendo ele trabalhar muito, mas muito mesmo. Ele trabalhou muito, tinha os pés rachados, porque trabalhava igual peão. E ele sempre se orgulhou muito disso. Ele sempre tinha ou a lavoura, ou a cooperativa, mas ele tinha muito orgulho dessa faceta trabalhadora dele. Mas ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que adorava música, adorava cantar, era um boêmio de verdade mesmo. Aquele que não saía da festa, não saía da reunião, enquanto não fosse expulso, literalmente. Quando eu me formei, em 2006, a gente fez uma festa lá em Porto Alegre, onde eu me formei, e literalmente às 8 da manhã o garçom do Dado Beer expulsou ele da festa, porque ele não saiu, e sempre era assim. A lembrança que eu tenho é de eu e as gurias estar implorando para ir embora das festas, e ele e a mãe estavam dançando, estavam cantando, estavam se divertindo. Ele era uma pessoa gostava muito de estar com os amigos, de se divertir, então ele tinha essas duas facetas, assim, a lembrança da minha infância de muito trabalho e de ser uma pessoa que gostava de se divertir, gostava de dançar e de cantar. E ele nos ensinou tudo de valor, de passar como é a vida e como a gente deve tratar as pessoas, mas sempre foi com poucas palavras e muito exemplo. Porque meu pai, eu nunca, em 35 anos que eu convivi com ele, eu vi ele contar uma mentira. Nem que fosse assim, ó, tô bonita, pai. Se tu não tivesse, ele não ia dizer que tava. Ele não contava uma mentira, nunca, nunca. E esses eram os valores dele, ele era muito íntegro, ele sempre falava a verdade, muito generoso. E uma das coisas que mais ainda me encanta é a capacidade dele de pensar no bem comum, de não querer nunca ganhar sozinho, nunca. Meu pai nunca fez um negócio que ele fosse o único ganhador, não era o tipo dele. Ele pensava no bem comum, no bem da classe que ele representava, que são dos produtores rurais, aqui da região. Em qualquer seara que ele atuasse, ele pensava no bem comum, e isso para mim é incrível. Outra faceta dele que sempre me encantou, e eu acho surpreendente, porque todo ser humano tem um pouco de inveja de alguma coisa. E o meu pai não tinha. Ele não invejava nada, sabe? Tipo, eu cansava às vezes de brincar com ele, assim, pai, vamos ver o jogo do Inter hoje, que o Inter hoje vai cair, a nossa chance, vamos assistir.
Tipo, aquilo nunca motivou ele, o Inter perder. Eu sempre se interessava no Grêmio, entendeu? Isso é tão estranho, né? Difícil a gente não sentir um prazerzinho. Principalmente, meu pai não tinha esse tipo de prazer com a derrota do outro, nem assim, nem com o Inter. Então a gente está tocando, sentindo muita falta dele, todos os dias. A minha filha Helena, neta dele, todos os dias. Na hora que ela vai lá na casa dele, ela pega uma pedrinha no chão, uma para a vovó, uma para a Bibi e uma para o meu avô, todos os dias. Mas em resumo ele era isso. Parece exagerado, parece clichê, mas para mim ele era um herói. Um herói. Depois ele virou adolescente, aí o que me vem na cabeça, assim, o que me vem de lembrança boa, engraçada, é que ele ia para fora em mês de novembro. Ele passava por média, como se dizia na época, né? Ele ia para fora e voltava em março. Quando ele voltava, não tinha sapato que servisse, porque o pé tinha crescido enormemente, não tinha roupa que servisse, não tinha nada. Né? E a mãe meio encarregava de ir nas lojas e levar para ele experimentar, porque a gente não tinha ideia do número, a gente tirava num cordão assim o tamanho do pé, né? E numa fita métrica a cintura aqui. Então eu ia comprar quichute, guides, né? Calça topeca, enfim, para vestir a criatura de gente, né? Então, e seguiu essa relação assim muito, muito próxima, muito afetiva. Aí por volta, sei o que, ele tinha uns 8 anos, eu acho, ele começou a gostar das músicas que eu escutava. E um dos discos vinil era como é que chamava na época? Um compacto, pequenininho, que tinha não era do teu tempo, mas tinha uma música de um lado e da música do outro. Então eu tinha esse compacto do Jair Rodrigues. De um lado tinha Disparada e do outro uma música que eu não lembro o nome, só sei que começava assim: o chão dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Era o primeiro verso, né? E ele começou a se interessar, pedia para eu botar no toca-disco, e eu comecei a incentivar que ele cantasse junto. Tá? Na época, o Eninho e a turma dele tinham um conjunto, mas era mais um conjunto de rock e iê, né? E a dona Celinha Saldanha, que era mãe de um dos integrantes do conjunto, é que dava as orientações assim para eles, né, na questão musical. Então o que eu fazia? O Gueno cantava a música do Jair Rodrigues, e depois eu levava ele lá na dona Celinha, para a dona Celinha avaliar o meu candidato a cantor. Depois ele migrou para a música nativista, vieram as Califórnias, para a música latino-americana, né? E seguiu a vida de cantante, como eu digo, tá? E eu costumo dizer que eu fui a incentivadora desse lado dele, né? Tinha pessoas que faziam 10 meses, 9 meses que não faturavam com a sua atividade principal, estavam tentando se virar, estavam fazendo bicos, e esse projeto ele disseminou, rodou a cadeia produtiva dos eventos em segurança, sem ter problema algum de fugir algum protocolo, e atingindo o objetivo principal, que era disseminar a cultura nativista, que era o grande desejo do Gueno com esse trabalho, né? Eu montei todo esse cronograma das etapas do trabalho, montei o próprio orçamento e apresentamos para a família. E no dia eu ainda comentei para o Timóteo,
esse documento aqui é muito importante para a família, que era a carta de intenção. Eu digo, porque isso aqui é um registro de um ato de uma pessoa que estava trabalhando em prol do bem comum das pessoas através da cultura. Ele digo, porque ele sabia, inclusive ele participou por vários anos da questão da LIC. Então a gente decidiu fazer com a identidade visual do festival, mandamos fazer um quadro e presenteamos a família para eles terem esse documento com eles, que é o mais justo, né? E apresentamos a ideia. Foi bem emocionante, inclusive, para mim, até como eu digo, pelo momento eu também estava passando com o meu pai, com o mesmo problema que o Gueno teve, e mais a pandemia, e mais as incertezas, e mais a questão do meu pai morar no Uruguai, eu não poder visitar ele. Então, aquele momento foi muito emocionante. Eu acho que todo mundo que estava nessa reunião, inclusive, se emocionou muito. E a partir dali a família nos deu o aval de confiança para poder fazer esse trabalho. Eu me lembro que uma das coisas, das condições, foi a Cleusa dizer que a gente tem que fazer todos os anos, né? Que não fique na primeira edição. E a gente, daquele dia em diante, a gente começou a trabalhar incessantemente. O pai era uma pessoa que tinha uma relação muito íntima com a música, né? E consequentemente muito forte. Era uma forma de ele expressar muito das suas emoções, né? E sobretudo alegria, né? Seja tocando, né? Quando ele tocava pistão de ouvido, seja cantando. Então sempre eu tenho lembranças muito felizes com o pai quando eu penso em música e do papel que a música tinha na vida dele. E acho que tem mais um ponto sobre o pai, que era uma característica muito forte dele, que era o fato de ele falar de coisas muito complexas de uma forma muito simples, né? E de trazer muita profundidade nisso, assim. E eu acho que a música nativista também faz isso, né? Fala de coisas complexas, como amor, e coisas até do cotidiano, né? A vida no campo, enfim. Então a música nativista traduz muitas das coisas altamente complexas da vida cotidiana de forma muito simples, singela, né? E, inclusive, uma das músicas que eu mais lembro do pai, assim, é Destino de Peão, do Noel Guarani, né? Que fala sobre um sujeito do campo, apaixonado, né? Que vai ver a sua namorada. Num dia de domingo, bota ali sua água de cheiro, né? E eu acho que isso tem muito a ver, então. O pai, a forma de se expressar do pai, acho que tem muito isso como referência, né? Falar de coisas complexas de forma muito simples, singela, pura. Vamos, Renata, sentar aqui? Vamos. Sentar um pouquinho. Mas me conta uma coisa. Eu quero saber agora como é que era essa convivência do Gueno com 4 mulheres. Agora eu quero saber. Era muito interessante, né? Porque o domínio total das mulheres. Mas era equilibrada a coisa, né? Porque ele era uma pessoa com bastante... Ele sempre foi uma pessoa forte, assim, nas suas convicções e nos seus conceitos. Então, a gente tinha que balançar. Não era fácil, não.
Mas ele se tornou um especialista no universo feminino, com certeza. Com certeza. Ele que escolhia as roupas das filhas, dava as opiniões dos dias de baile, de festa. Sim, era uma coisa que ele gostava Adorava, muito de uma festa, né? Adorava uma festa. Boêmio, Nós éramos os dois boêmios. Vocês gostavam de ficar até o final da festa? Abria o baile, terminava o baile e assim mesmo tinha que nos pedir para sair, né? Porque do contrário ele pegava o microfone e cantava. Sim. É aí que começa digamos assim, o amor pela música. Um ser humano bom demais até para os meus parâmetros, né? Porque muitas vezes ele extrapolava e depois não tinha a resposta adequada, né? Enfim, mas é uma saudade muito grande, são lembranças muito boas, né? E o que eu vou te dizer? É um ano de saudade. Bem, falar sobre o Gueno, o conhecido Gueno, para mim, na condição de familiar, de irmão, existem vários aspectos a serem colocados. Como irmão, gera saudade. Como cidadão, fica mais difícil. Ou, de repente, olhando por outro aspecto, é mais fácil. Porque, como cidadão, o exemplo vem do berço, vem da criação. Como técnico, estudioso, eficiente, responsável. Como dirigente de cooperativa, a Cotrisul tem sua história, registrou sua história. O setor agrícola conhece perfeitamente. Como ser humano, pouca gente conheceu. Preocupado com o entorno, preocupado com o todo, preocupado com a comunidade, com o setor produtivo, com o município e com o futuro do pessoal da atividade primária. O lado social sempre foi um motivo de preocupação, porque o entorno, o coletivo andando bem, a individualidade vai ao natural. E isto foi uma marca de trajetória da vida. Demais engrandecimento sobre uma qualidade sua, eu acho que se resume em poucas palavras. Um grande ser humano.
um apaixonado pela música, que desde muito cedo teve contato com essa arte. Era também um homem de sensibilidade poética e musical, que se comunicava através das poesias e melodias com as pessoas do seu convívio. Outra grande prova do seu amor pela música, em especial ao gênero nativista, era o apoio sempre dado aos agentes culturais, sempre que procurado para ajudar na realização de eventos que divulgassem não só a música, mas como também despertasse o gosto por esta arte em outras pessoas e também incentivando o surgimento de novos talentos. O Gueno tocou pistão. Pois era isso que eu queria saber, como que surgiu, da onde veio esse amor dele pela música, pela cultura? Ele tocou pistão na banda da escola. Ah, sim. Nossa Senhora de Assunção ali. Então tem até uma foto muito bonita, inclusive, dele tocando pistão e olhando para as pernas da moça, aquela da... Como se chama? Da Valise? Isso. Exatamente. Aquela foto, eu vou te dizer, o dia que eu vi na escola. A moça mais odiada pelo colegial feminino. Com certeza. Porque ele era desejado, né? Mas é uma brincadeira. Mas tudo começou com pistão. Ele tocava de ouvido, Sim. tirava música de ouvido. Ou seja, tinha um talento natural. Um talento natural. Tocava Paul Muriá muito. E cantava afinado, que eu sei. Cantava afinado. Tu ouviu, né? Tu ouviu ele cantar. E sempre muito presente também, né, na música nativista. Sim. Sempre gostou muito, sempre achou que as melhores letras, as melhores composições... O conteúdo, né? O conteúdo sempre saíram dali, né, desses festivais. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele é a pessoa indicada para levar esse nome aí. A relação do meu irmão com o mundo da música sempre teve uma marca muito forte doble chapa. Neste caso, no caso dele, entenda-se doble chapa por, claro, de um lado a condição de brasileiro rio-grandense, né? E de outro, esse espaço rio-platense, compartilhado, dividido entre tapas e beijos, muitas vezes, pelo Uruguai e pela Argentina. Desse universo doble chapa, ele trouxe a influência, o gosto, a formação e, por vezes, uma paixão, né? Este campo que a gente define, refere como doble chapa, deste campo, melhor dizendo, vem desde Gardel até Mercedes Sosa, para citar apenas dois exemplos, né? E duas referências e paixões dele, né? do meu irmão. Bueno, indo um pouco adiante, passando para cruzando o Rio Uruguai e entrando no mapa rio-grandense, digamos, as duas maiores referências dele no campo nativista, não por acaso eram o Noel Guarani e o Jaime Caetano Brown, que são também produtos, reflexo e cria, para usar a linguagem do meio, desse universo doble chapa. E não por acaso ainda, para finalizar, a admiração dele pelo Marcelo Caminha, que está no festival, passa essencialmente, especialmente, por um trabalho que o Caminha gravou sobre uma seleção de tangos, né? Então todas essas coisas não acontecem por acaso. Esse universo doble chapa também não está entre nós por acaso, e muito menos por acaso estou eu gravando junto a essa imagem aqui. Tudo isso tem muito a ver com o camarada Gueno, como nós chamávamos, com o meu irmão. Em relação à música nativista, sempre esteve no repertório do pai, né? Principalmente as canções nativistas de raiz mesmo, assim.
inclusive por ele ser um sujeito que se criou no campo, né? Que veio do campo, que tinha isso muito forte no jeito de ser dele, né? No jeito como ele falava, no jeito como ele se expressava e, consequentemente, no gosto musical dele, né? Então eu acho que tem absolutamente tudo a ver, assim, com ele, este festival, é a cara dele. Então, acho que desde a primeira vez que eu fiquei sabendo dessa homenagem, uma das primeiras coisas que eu disse foi o quanto e isso revelava uma das melhores facetas do pai, né? Que é uma das facetas que nos dá mais alegria, lembranças positivas, enfim. O pai era um ser humano muito ancho, como ele mesmo dizia, né? Não sobre ele, mas sobre a importância de ser ancho. E acho que essa é mais uma prova, né, do legado gigantesco que ele nos deixou em todos os aspectos. Não só pra gente, né, mas para as pessoas que conviviam com ele e para a comunidade também. Então, muito obrigada. Sempre teve um amor muito grande pela música, gostava muito de cantar, né? Eu nunca esqueço de uma vez que a gente estava num bar no Cassino, na Praia do Cassino, e eles nos levavam, né? Eles saíam, ele e minha mãe, para ouvir música e nos levavam. Aí ele pediu para um cantor lá e disse: "Tchê, toca aí, Gracias a la Vida". E o cara: "Pô, mas eu não lembro da letra". Aí ele tinha uma guaiaquinha assim de couro, ele pegou a guaiaquinha, botou na mesa e tirou da guaiaca a letra de Gracias a la Vida e deu pro cara. Ele cantou. Era o Dante Ramon Ledesma. Sou contador da Cotrisul há 27 anos, desses 27 anos eu convivi 25 anos com o Luiz Eugênio, né? O Gueno, né? Então foi um aprendizado muito grande durante todo esse período aí, né? Ele ensinou muita coisa, uma pessoa muito íntegra, né? E gostava muito da cultura, né? Gostava das participações, e a cooperativa até por ele incentivar, ela promoveu vários projetos culturais através da Lei de Incentivo à Cultura, né? Aqui em Caçapava, projetos de música em Santana, Piratini. Então ele era um incentivador dessa cultura aí. E o Timóteo estava procurando alguns projetos, né? E aí no final de 2019 o Gueno assinou uma carta de intenção. Foi a última carta que ele assinou de intenção, né? Porque depois ele veio a falecer uns meses depois, né? Se comprometendo com um projeto que era um formato diferente, né? Que ia ter um evento no clube e tudo, né? Então ele deixou esse legado, né? Que é para nós continuar e fazer esse projeto, continuar com esses projetos culturais, né? Quem conheceu o Gueno e sabe do amor dele pela música e o grande incentivo que ele sempre deu, né? Haja vista que a Cotrisul sempre foi uma empresa que, através da visão dele. Sempre apoiou os projetos voltados para a música dentro do nosso município. Né? Eu acho que o Gueno sempre teve essa visão, né? Que a cultura é um vetor. É um vetor para o desenvolvimento social e econômico de uma cidade, de um estado, de um país, né? Com certeza. Eu acho que isso aí é uma questão de visão, né? Sim, é uma questão de sensibilidade. Sensibilidade, com certeza. Né? Sensibilidade. Já justamente uma característica da personalidade, Nelida, daquele olhar atento à necessidade do outro, né? Sim, e até porque também, Renata, era uma maneira que ele achou do próprio produtor também se beneficiar. Né? Porque o produtor muitas vezes está tão longe dessa realidade, né? É verdade. E era uma forma do produtor conhecer um pouco da nossa cultura. Não só pela qualidade de produção, que na verdade sempre que eu me envolvo em qualquer tipo de produção, pode ser a menor, um evento para 50 pessoas ou uma audiência pública da Votorantim, a gente sempre coloca o mesmo empenho para qualquer tipo de evento, para qualquer tipo de trabalho. E a gente decidiu que nós íamos focar todas as nossas atenções nisso, montamos uma equipe muito boa, temos o Jonathan, o Timóteo, a gente incorporou uma pessoa especialista em inscrição de projetos, que é de Canela, o Fernando,
a gente trouxe a Renata, trouxemos a Bianca, enfim, fizemos uma equipe muito boa de pessoas comprometidas. Eu fiz apenas uma exigência para o pessoal, que era de colocar todo o empenho, porque ele significava muito pela cadeia produtiva dos eventos que ia girar na proporção, porque ia disseminar a cultura nativista, que era o grande objetivo do projeto, que foi por isso que o Gueno fez questão de dar o start nesse processo, e principalmente pelo nome do Luiz Eugênio Dias dos Santos, o Gueno, que nós estamos mexendo com a memória de uma pessoa que foi muito importante e que tinha excelência em tudo que fazia. Então, é assim, ó, gente, quem não entrar de cabeça nesse projeto, não entra. Por quê? Porque isso aqui isso vai além de qualquer coisa, isso a gente está trabalhando o nome de uma pessoa que foi muito importante. Ela é. Festival da Canção Nativista Autoral de Caçapava. Conselheira Aline, com a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. O projeto Festival da Canção Nativista Autoral de Caçapava é recomendado para financiamento pela LIC-RS. Projeto Festival da Canção Nativista Autoral de Caçapava está em discussão. Algum conselheiro gostaria de se manifestar sobre o projeto recém-lido? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Não, o projeto é muito interessante e Caçapava do Sul, que já se notabiliza pelas feiras de livro, né, presidente? Estão bem organizados, capital Farroupilha, então vai ser um sucesso realmente e muito bem colocado, muito bem relatado esse projeto. Parabéns, Aline Rosa. Obrigado, Elma. Bem lembrado. Caçapava do Sul tem uma das mais bem organizadas feiras do livro do interior do estado. Já fui patrono da Feira do Livro lá. Conselheiro Alexandre, com a palavra. Eu gostaria de parabenizar a conselheira Aline pelo seu relatório e exatamente assim sublinhar o que ela mesma colocou em evidência, que valorizar, né, os compositores novos, né, quer dizer, compositores profissionais e não profissionais, né? Então, eu achei muito interessante e acompanho a relatora com certeza. Então, o projeto Festival da Canção Nativista Autoral de Caçapava foi recomendado pela conselheira Aline, recebeu 20 votos a favor, uma abstenção, nenhum contra, nenhum impedimento. Então, o projeto está aprovado. E o primeiro Festival da Canção Nativista e Autoral de Caçapava do Sul é mais uma grande prova do amor do Luiz Eugênio pela música nativista, em especial a poesia de exaltação ao Rio Grande do Sul. Festival este que levará em todas as suas edições o seu nome como prêmio maior aos artistas que por este palco passarem. Me senti muito honrado pelo convite, fui muito acolhida no meio de todos aqui. Não é o meio onde eu estou acostumada, eu sou mais do meio gospel. É a minha primeira vez aqui no meio do nativismo e eu sou muito grata pela oportunidade. Muitas vezes a gente acha que sonha e não é possível conquistar. Não podemos desistir nunca. Sonhe e ouse sonhar. Você pode ir além do seu sonho. Bom, está sendo uma alegria muito grande, né? A gente poder participar assim de um festival desse nível, né? Composições maravilhosas. E com esses parceiros aqui, ainda está faltando um que já foi embora, mas assim, eu acho bacana porque essa questão da pandemia aí limitou muito a questão da musicalidade, né, a interação entre os colegas e a cultura, a arte em si, comprometeu bastante, né, e eu achei muito bacana essa iniciativa, eu acho que está contento, né, de todos, eu adorei isso aí. Tudo bom? Para a gente é um prazer, né? A gente estava comentando ali com o pessoal, né, da importância desse festival, né, para a nossa cultura, dentro desse cenário, né, terrível aí, não só para os músicos, mas de uma maneira geral, né, para a sociedade inteira. Isso aí é um alento nas nossas vidas, é um presente, né, que a gente, graças a Deus, pôde participar aí. Quando fizeram contato comigo para participar deste festival e me contaram a história do evento, o motivo inicial e a homenagem que ele se tornou, inclusive pela forma virtual, né, que acaba movimentando a cadeia dos eventos com toda a segurança,
e ainda democratizando ainda mais a cultura nativista, né? Dando oportunidade de compositores de todo o estado participar em casa, né, de um festival assim, eu fiquei muito lisonjeado, né? Muito honrado. Mas ao longo desse processo que fui saber mais, né, a fundo de quem era o Luiz Eugênio Dias, da pessoa que era como gestor, como agente cultural, como pessoa, enfim, e saber que tinha uma admiração pelo meu trabalho, isso dobra a minha alegria de fazer parte deste evento, que com certeza vai tomar força e ser um festival de muita referência, muita autoridade no estado por muitos anos. Por isso eu gostaria de voltar a compor esse festival quando ele vier no formato presencial, que vai vir, se Deus quiser, né? E gostaria de deixar um grande abraço a toda a família do Luiz Eugênio Dias, dizer que é uma honra para mim fazer parte desse festival e que eu vou dedicar a minha live do dia 28 para ele, né? Com certeza. Que da onde ele estiver, lá de cima, sei lá, ele vai estar com nós, né? Eu tenho certeza que o Luiz Eugênio vai estar conosco neste dia 28 e eu vou estar, como eu te falei antes ali, dedicando, né? Cada nota tirada do meu violão eu vou estar dedicando para este amigo. E com certeza, né? Da onde ele estiver, ele vai estar contente ouvindo as melodias e sabendo que seu sonho de criar um grande festival em Caçapava deu certo e perdurará sempre, levando a cultura nativista a tudo que é lugar desse mundo. Muito obrigado à família, muito obrigado à organização do festival. Eu estou, mais uma vez, gosto de dizer isso, estou lisonjeado, muito honrado de ter sido escolhido para fazer esta apresentação e vou dedicar de alma e coração todas as notas tiradas do meu violão e da minha garganta, cantando e tocando para a família e para o amigo Luiz Eugênio Dias. Um abraço! Nada mais justo, nada mais correto do que a indicação do nome dele, principalmente por seu conhecimento de música, seu gosto pela música, cantava bem, como também declamava bem. Caçapavano, homem correto, homem íntegro, homem extremamente inteligente e homem amigo. E amigo na integralidade da palavra, presente nas horas difíceis como também nas horas mais fáceis, mas presente sempre, se não fisicamente, presente na mente, como até hoje presente na mente de todos nós. Amigo pleno, amigo em tudo. Além de tudo, homem que conhece a música, gosta de música e lá do céu deve estar muito feliz com a indicação do seu nome. O Luiz Eugênio era identificado com isso. O Luiz Eugênio tinha, nas questões da América Latina, na cultura latino-americana, uma das suas paixões. E o Luiz Eugênio, sempre equilibrado, sempre muito transparente, sempre muito ponderado, ele na época, talvez, da recuperação da cooperativa, não investiu muito nisso, mas ele sempre prezou, sempre valorizou isso. Então esse grande amigo que a gente teve, agora tem essa homenagem de vocês. Parabéns pela homenagem e que essa jornada tenha um sucesso absoluto em toda essa caminhada. Porque vocês realmente lembraram uma pessoa extraordinária que levou o nome de Caçapava, da Cotrisul, para todo o Rio Grande. E, mais uma vez, eu vou ressaltar, em todas as suas ações, em todos aonde ele andava, sempre junto conosco, sempre nas suas caminhadas, ele nunca esquecia das suas raízes e da valorização que a cultura nativista e a cultura latino-americana merece. Parabéns pela iniciativa e uma feliz jornada a todos vocês. Finalmente, o Luiz Eugênio nos faz recordar momentos muito interessantes no convívio dos seus amigos, da sua família, de uma pessoa espirituosa, inteligente e que, mais do que tudo, um fiel amigo e companheiro de todas as horas. Uma característica dele era ser muito da origem. Ele sempre ressaltava muito essa origem dele, sempre gostou de simplicidade, da música. E se ele tivesse aqui, com certeza ele ia tornar isso mais efetivo, com que acontecesse e com que tivesse sucesso. Não era, a atenção dele era para poucos, mas quando era dada era realmente um momento único ali. Mas eu não tenho dúvidas de que ele ia apreciar muito por ser
ser autoral, por valorizar o que é daqui, por valorizar o que é único, especialmente por existir não apenas pelo fim comercial, mas porque é uma arte que vai tocar a vida das pessoas, e era isso que ele fazia sempre, né? Ele não fazia as coisas só pela transação, ele fazia as coisas para tocar os outros, para gerar realmente um impacto real. E não tenho dúvida que ele vai adorar o show do Marcelo Caminha, e não tenho dúvida que ele vai adorar as letras que virão. E eu acho que por ser online, ele ganhou um telefone aí pelos últimos anos, então ele já estava bem mais ambientado no mundo online. Mas houve tempo em que só de ser online não ia nem chegar perto se não tocasse no rádio dele, ele não ia conhecer. Mas agora, depois de uns anos, ele estava mais digital. Eu acho que ele vai estar assistindo lá no vídeo. Vai ter que estar, né? A gente vai estar, ele está sempre com a gente. Se a gente tiver, ele vai estar. Aqueles momentos de cantoria dele, eu acho que era um momento muito bonito, né? Ele cantava muito bem, né? E gostava de cantar. Isso é uma coisa que ficou marcada muito em mim, assim, esses momentos, assim, né? De reuniões, assim, né? Informais, assim. O Rio Grande do Sul, eu acredito que seja um dos maiores celeiros de produção musical e artística que existe no país, né? Sim. Porque quase todos os municípios já fizeram ou fazem festivais, né? Então é um movimento de produção artística e cultural e que beneficia tanta gente, né? Tanta gente, exatamente. Então, assim, ó, foi muito importante a atuação do Gueno, o incentivo que ele sempre deu, e nada mais justo que hoje nós estivéssemos aqui fazendo essa homenagem para ele, né, levando o festival com o prêmio maior em nome dele, né? Mas me diz uma coisa, como amante da cultura, da música e da arte de uma forma geral, tu imagina que tivesse alguma coisa que ele queria ter realizado e não deu tempo? Nesse sentido, sim? Com certeza. Né, porque o incentivo dele sempre foi muito importante, mas ele como pessoa em si, tu acha que ele teria tido vontade de ter produzido alguma coisa própria? Sim, ter se inserido assim mais na pessoa dele? Sim, eu acho que sim. Pelo amor que ele tem, né, que ele sempre teve, que ele sempre demonstrou, eu acho que ele gostaria, sim. E talvez. Como que tu acha que ele estaria vendo tudo isso que nós estamos fazendo hoje? Nossa! A realização desse evento? Muito feliz, muito feliz. Ele está feliz. Tenho certeza que ele está feliz, que ele está vibrando junto com vocês, todos. Né? E aqui eu aproveito para parabenizar a ti, Renata, ao Inácio, ao pessoal todo que opera, o TNT, todo o pessoal envolvido nesse projeto maravilhoso, lindo, fantástico, e ter tido a sensibilidade de chegar até ao nome do Gueno, né? Eu acho que isso foi assim sensacional. Eu e as minhas filhas e toda a família só temos assim gratidão que agradecer a Deus e a vocês por ter tido essa sensibilidade toda. Não, e nós em contrapartida também, tanto a produção e a realização desse festival, porque é um formato totalmente inovador e diferente, né? Com certeza. Nesse momento em que a classe artística está toda impedida de trabalhar, né, em razão do distanciamento social, poder promover um evento desse porte, né, com este foco que é de valorizar os compositores, né? Porque as pessoas focam muito na parte do entretenimento, né? Sim. Dos eventos e acabam esquecendo um pouco do conteúdo, aquilo que vai agregar. E nós sabemos que o Gueno era apaixonado pela poesia. Exato. Né? Pelas mensagens, por essa questão de transformar o amor
pelas coisas em versos e canções. Exatamente. Né? E o festival tem muito assim essa linha, né? A nossa intenção é justamente valorizar os compositores para que as pessoas entendam que a música ela é um todo. Exatamente. E muitas vezes ela acaba sendo assim o foco daqueles que executam e que na grande maioria das vezes não são os autores, né? E o festival tem esse foco e poder levar não só o nome de Caçapava, mas como também o nome do Gueno junto conosco em todas as edições aqui pra frente. Isso nos deixa muito, 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 muito honradas, muito felizes. Não, e quando os meninos nos apresentaram, estava o Inácio, o Timóteo, né, que também quero agradecer ao Timóteo aqui, que eu havia esquecido, eu fiquei muito emocionada, né, quando eles apresentaram para nós lá, inclusive com a carta do Gueno. Eles nos deram num quadro, tá lá, né, numa posição privilegiada da casa. Aquilo foi como se o Gueno tivesse esse festival, eu não sei se vocês vão me entender, mas é como se ele tivesse presente ainda, sabe? É como se ele tivesse entre nós. E ele vai estar. Então isso só me deixa emocionada e feliz. Cleusa, eu quero te agradecer pela tua acolhida, pela oportunidade, por tu teres aberto as portas da tua vida, não só da tua casa, para nos receber e nos dar a honra de estarmos aqui entrando na tua intimidade e fazendo tu reviver coisas que te são tão caras. Momento maravilhoso. E que para nós vai ser muito importante, para dar sentido a tudo que nós estamos fazendo. E Renatinha, que bom que foi tu. Eu estou muito feliz. Que bom que é tu que está aqui comigo. Obrigada. Montañas e llanos y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del
los materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Ele não fazia nada sem conhecer. Nada. Entendeu? Tu chegava nele, ele chamava vou mapear as orelhas desse boneco aí. Entendeu? Ele tinha que saber com quem ele estava lidando. Né? Entendeu? Mas se ele chegasse no mapa dele, ele achasse que tu era bom, aí tu estava em casa. Mas esse era o processo dele, entendeu? Ele daria força, tanto é que ele adorava cantar, sabe, vamos dizer, com perdão da palavra, nas borracheiras. No final tinha uma cantoria dele, isso não tem, era uma coisa certa, entendeu? O produtor contou uma vez que chegou para uma seca, assim, sei lá, 25, 30 dias sem chover. Bom dia, presidente. Bom dia só se for para louco, o cara perdendo um saco por dia. E aquilo é uma coisa que qualquer outra pessoa que falasse, o cara ia dizer, pô, que mal educado, mas com ele aquilo era da autenticidade dele, sabe? Era uma coisa incrível.